Flamengo de olho num ex-atacante do Corinthians. As últimas do mercado. Rebelião entre clubes de futebol do Brasil contra federações e o nome proposto por Gilmar Mendes. E muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre a rebelião de clubes brasileiros. 32 dos 40 que integram as séries A e B do Brasileiro soltaram um manifesto nesse sábado apoiando a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos e, mais do que isso, criticando o sistema da CBF e das federações. Separei alguns trechos desse manifesto que diz, abre aspas, estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito e falta o principal, o protagonismo dos clubes. Os times, esses 32 que assinam a nota, asseguram ou reclamam que a decisão judicial tomada na última quinta-feira pelo TJ, afastando Edinaldo, e que em menos de 24 horas já havia se convocado uma nova eleição para presidente. E o candidato escolhido por 23 das 27 federações nem teve consentimento, aval ou questionamento aos clubes. Eu me refiro a Samir Chaoud, que é presidente, ele foi eleito presidente da Federação de Rondônia e nem sequer tomou posse ainda. Só para completar o caos total, importante registrar que os clubes querem a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mas é difícil que o Reinaldo consiga ser candidato. Isso porque há necessidade do apoio de pelo menos 8 federações. Só para contar ou para completar, falei de 32 dos 40 times, né? Os 8 clubes que não assinaram esse manifesto. O Botafogo, o Grêmio, o Atlético, Volta Redonda, Remo, Paysandu, Vasco e Palmeiras. O Samir Chaoud anunciou sua pré-candidatura nesse sábado, no domingo, primeiro dia para registro dessa candidatura, e ela será feita, já temos um candidato à presidência da CBF. Contei para vocês na manhã desse sábado, né? 41 anos de idade, nunca trabalhou na federação do seu estado. Quem está à frente da federação há 40 anos é o pai dele. Enfim, um verdadeiro caos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo de olho em um ex-corintiano. Formação desse sábado que agitou torcedores rubro-negros dá conta de que o Flamengo cogita a contratação de Wesley. Você lembra dele, né? Jogador revelado na base do Corinthians e negociado na temporada passada com o Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo time do Cristiano Ronaldo. A especulação sobre o Wesley no Flamengo não é nova. Mas, nesse sábado, o jornalista Alexandre Matos assegura que já existem tratativas. O Flamengo não confirma essa história. Estou tentando buscar algum outro lado para tornar essa história mais quente o possível. Só para completar, o Wesley está fora dos planos do Al Nassr. Ele só tem jogado nessa reta final de temporada por conta da lesão do Cristiano Ronaldo. Mas, diante do limite de estrangeiros, é possível até que o Wesley jogue bem pouco enquanto todos estiverem à disposição. Temporada que está terminando lá na Arábia, de 29 partidas, apenas um gol marcado e 2 assistências. Também, de acordo com Alexandre Matos, o jornalista que contou essa notícia, o Wesley agrada porque tem características diferentes da de Michael, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Segundo ele, o Wesley é mais incisivo e driblador do que todos os outros concorrentes. Para mim, o Wesley está abaixo de todos os citados. Só para completar um registro importante sobre o Fla, rubro-negro tem a melhor defesa e o melhor ataque do futebol brasileiro em 2025, incluindo os 20 times da Série A. São 56 gols marcados e 15 sofridos. Palmeiras, que é o segundo colocado, tem 46 gols marcados, 10 a menos, e 18 sofridos, 3 a mais. Só que hoje o líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras e o Fla não consegue ser nem líder do seu grupo na Libertadores da América. O Flamengo tem 5 jogadores convocados por Ramon Menezes para amistosos com a seleção sub-20 em junho no Egito. Isso aí é uma preparação para o Mundial da categoria. Os 5 jogadores são Lucas Furtado, o goleiro Lucas Furtado, o zagueiro Iago, o zagueiro João Vitor, o João Souza, e o meia Ryan Lucas e o meia atacante Matheus Gonçalves. Vale destacar o seguinte, o Lucas Furtado vem fazendo bons jogos pelo Sub-20 do Flamengo, é bicampeão da Libertadores Sub-20, foi peça fundamental no título da Libertadores esse ano, inclusive deve ser titular no gol do Flamengo no Mundial que será disputado em agosto contra o Barcelona, no Mundial da categoria, obviamente, dentro do Maracanã, e essa foi a primeira convocação do Lucas Furtado. Outros destaques, o Flamengo não deve liberar o zagueiro João Vitor
e o meia atacante Matheus Gonçalves. Por quê? Porque esses amistosos serão em junho, no mesmo mês, bem próximo do início do Super Mundial. E o Flamengo quer contar com esses dois jogadores para a disputa do Super Mundial, ou seja, eles farão parte da lista de 35 relacionados ou inscritos no Super Mundial que o Flamengo ainda vai enviar para a FIFA. Então fica essa curiosidade aí envolvendo esses dois jogadores. Se é certo ou errado, vou deixar para vocês opinarem. Matheus Gonçalves, por exemplo, qual é a chance de ele ter oportunidade no Mundial? Talvez ele ganhe mais visibilidade na seleção sub-20? Não sei. E aí vale o questionamento para a diretoria botar na ponta do lápis e entender o que é melhor para o Flamengo e também para o atleta. E por falar em zagueiro, galera, uma curiosidade sobre Léo Ortiz, que para mim, já falei isso aqui, eu li isso em algum lugar, cara. Eu gostaria de dar os créditos para a pessoa que falou isso, porque eu gostei demais. O Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga, concordo demais. Você que lançou essa no Twitter, eu lembro que foi no Twitter, parabéns. Porque é isso, de fato ele é o camisa 10 da zaga, joga muita bola. E ele está em busca de bater um recorde pessoal de número de gols em uma única temporada. Em 2020, pelo Red Bull Bragantino, ele fez 5 gols. E até o momento, em 2025, Léo Ortiz já balançou as redes 3 vezes. E ele falou sobre isso, sobre quebrar essa meta aí. Acredito que sim, espero que aconteça. Sempre focando no principal, que é manter a nossa baliza a 0, que é o principal objetivo de um zagueiro. Mas quando surgir a oportunidade, está preparado para ajudar a equipe nesses momentos. Tomara que ele consiga, né? Vamos torcer para que ele consiga, porque não é bom só para ele, é bom para o Flamengo também, obviamente. Galera, o Flamengo registra aí mais de 40 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Botafogo. Eu falo Flamengo registra porque o Flamengo é mandante, obviamente. E o fato do Flamengo ser mandante contra o Botafogo, vocês sabem, clássico com o Botafogo é 90-10, ou seja, 90% de ingressos Flamengo, 10% Botafogo. Quando é no Newton Santos, obviamente, é ao contrário. Só que dessa vez, o visitante, no caso o Botafogo, recebeu uma carga de 2 mil ingressos. Inclusive, eles já esgotaram essa carga. Por que isso aconteceu? Porque o Flamengo conseguiu, junto ao BEP, a equipe de segurança, vender também para a torcida rubro-negra nesse setor, o setor sul ali, vai ficar ali próximo. Mas como que isso vai acontecer? Eles vão fazer uma divisão, vai dar para separar, pelo menos foi o que o BEP garantiu que será possível. Então assim foi feito. E aí o Botafogo emitiu um comunicado oficial nesse sábado reclamando disso, que teve apenas 2 mil ingressos disponíveis, sendo que o ideal seria 10% da carga, e não apenas 2 mil ingressos. A minha pergunta é o seguinte, gente, assim, e eu não falo isso de tom irônico, não, tá? É bem sério isso. O Botafogo, ultimamente, tem colocado um público muito abaixo no Newton Santos. Para que emitir um comunicado oficial reclamando disso? É só para esquentar, entre aspas, os bastidores? De verdade, não faz sentido isso. Não lota nem o Newton Santos. Teve um jogo aí, foi contra o Inter, que foi 4-0 Botafogo. Há menos de 10 mil pessoas presentes no Newton Santos. Estamos falando do atual campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E repito, gente, isso não é tão irônico. Eu entendo, talvez, ingresso caro, horário, entendo isso tudo. Enfim, talvez eu não entenda, mas beleza, vamos botar aí na ponta do lápis. E aí vai emitir um comunicado oficial enorme reclamando, sabe? Falando que vai entrar com reclamação na CBF. Enfim, fica aí essa informação para vocês. E sobre a preparação, gente, Alan está fora do jogo, é desfalque certo, e o Pulgar vai ser reavaliado na manhã desse domingo, porque ele também vai comparecer ao CT na reapresentação, como os jogadores fazem. Os jogadores relacionados vão ao CT pela manhã, tomam um café e tal, se apresentam ao técnico Felipe Luiz. Ele também vai fazer isso, e aí ele vai ser reavaliado. Existe uma chance bem remota, porque ele nem no campo participou da atividade desse sábado. Então é uma chance muito remota mesmo. Eu não acredito que ele seja relacionado. E aí são 2 desfalques importantes, tendo em vista que o Gerson, expulso no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, está fora do clássico contra o Botafogo. E aí fica a dúvida. Como ele montaria, o Felipe Luiz montaria o meio de campo do Flamengo? Léo Ortiz, primeiro volante, e aí você bota Danilo na zaga com Léo Pereira, ou escala o jovem Everton Araújo? Conhecendo o Felipe Luiz,
eu acho que ele vai começar com o jovem Everton Araújo, porque ele já mostrou que gosta do Everton Araújo, em outros momentos colocou o Everton Araújo mesmo, o Everton Araújo sendo criticado, então, enfim, eu acho que ele vai acabar colocando o Everton Araújo. E para finalizar nosso vídeo, galera, hoje saiu uma informação dizendo que o Flamengo está em negociação para contratar por empréstimo o ponta esquerdo Wesley, de 21 anos, do Al Nassr. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui quem é o Wesley, que atualmente está no Al Nassr. Ele é cria do Corinthians, repito, tem apenas 20 anos, se destacou com a camisa do Corinthians em 2024, fazendo 46 jogos, 5 gols e dando 3 assistências. Na temporada 2024-2025, ele chegou no meio ali, no Al Nassr, tem 21 jogos, 1 gol, 2 assistências. E aí fui apurar lá no Flamengo. O que me falaram foi o seguinte: Vene, esquece, o José Boto nem gosta desse jogador, não é um nome que não está nem na nossa lista aí, aquela lista de 500 nomes que o scout fica monitorando, esse nome não está lá, então esquece, Vene, não vai andar, isso aí é cavada de empresário, enfim, estou passando a informação para vocês aqui que uma pessoa do Flamengo me passou. E eu acho que também nem era uma boa contratação não, para ser bem sincero. Quero a opinião de vocês, vocês topariam a chegada de Wesley? Podem comentar à vontade, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, fui! É isso aí, nação rubro-negra. Quero que você comente aí sobre o Wesley, né? Se seria aí um bom reforço ou não, apesar aí da galera do scout do Flamengo negar que esteja interessado, que faça parte dos planos, né? Surgiu aí a notícia de que o Flamengo estaria interessado para contratar ele por empréstimo, né? Ele até que surgiu bem no Corinthians. Alguns jogos que eu vi do Al Nassr, quando ele foi titular ou entrou em campo, até que jogou bem em algumas partidas, mas depois perdeu um grande destaque, né? Até porque o time tem Cristiano Ronaldo, os holofotes são todos vibrados, né, ao Cristiano Ronaldo, e o Wesley não conseguiu aquele destaque tão grande, né? Então, eu acho que na base do Flamengo deve ter jogadores muito melhores, né? Em mais destaque do que trazer um jogador de fora. Então, quero sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.